ver, o Paulo Cruz disse que o hip hop sofreu um rapto ideológico. Análise crucial. Vamos ver. Vai. Tudo se polarizou nesse mundo, sobretudo no Ocidente, essa coisa de direita, esquerda e tal. O hip hop também se polarizou. Não sei se no mundo, mas aqui. Pronto, já posso tirar o vídeo, né? Já posso tirar o vídeo, né? Caralho, 30 segundos, meu irmão. Aqui no Brasil, a coisa está absolutamente polarizada. Então não é difícil você encontrar discussões aí sobre o rap é político, o rap não é político e tal, mas uma coisa muito curiosa é que muitas pessoas influentes no movimento hip hop têm insistido num ponto. O hip hop é de esquerda. Fato. Agora, será que é mesmo? Sobre isso que vamos... Acabou. O hip hop, o que eu te mandei no Insta é uma mistura de proposta de relacionamento com proposta de trabalho, contratação de CNPJ de uma pessoa só. Que isso? Eu vou ver isso aí depois. Respondendo a você, Paulo Cruz, sim, o hip hop é de esquerda e acabou. Vamos falar no vídeo de hoje. Por que tu tá tocando Tchaikovsky? Por que tá tocando Tchaikovsky com uma imagem do rei? Opa! Kurtz Game mandou R$5. Toca Rockstar do Nickelback aí, cara, pra nos... Porra, Nickelback, Kurtz? Eu nasci em 1975. Certo. Então, quando o hip hop surgiu, né, aqui no Brasil por volta de 1984, por aí, né? Foi com... Obrigado, Kurtz, mas porra, Nickelback é foda, hein? Não foi 84, não. Nos anos 80 você já tinha o Gerson King Combo. Gerson King Combo dançando, tá? Mas deixa quieto. Primeiros raps começaram a aparecer lá, o Mais Que Linda Está do Black Juniors. Mais que linda está! A música do Pepeu surge também. Mas isso aí não dá pra dizer que é rap, não, cara. Isso aí não dá pra dizer que é rap, não. Isso aí é o bug, tá ligado? Isso daí é o bug da época. Porque, olha só, quando você fala de rap, você tá falando de DJ1 e o... Não é o Kamal, não. Taíde. É ali nos anos 80, né, na metade dos anos 80 e tal. Então eu tinha por volta de 9, 10 anos. Então eu vi surgir e eu ouvia tudo isso desde essa época. Então eu já fui inserido no mundo do hip hop desde muito cedo, porque os meus irmãos... Desculpa, não foi. Você não foi inserido no mundo do hip hop porque você ouvia música. Não foi. É diferente. É diferente. Inserido no mundo do hip hop é quando você faz parte da cultura. É diferente de você ouvir rap. Mais velhos, eles já vinham da época do funk, do soul, dos bailes da Chic Show do final da década de 70 no Clube Palmeiras, aqui em São Paulo. Uma coisa que era muito conhecida e foi muito famoso na época. Palmeiras então eu cresci ouvindo sobre isso, né? Então eu já estava dentro do contexto de ouvir essas músicas. Eu ouço soul music, eu ouço, né, a chamada black music desde criança. Então quando o hip hop aparece, né, sobretudo o break aparece primeiro, eu me inseri nisso desde criança. Então eu dançava break também, eu dançava break. Eu costumo dizer, as pessoas riem quando eu falo isso, mas é verdade. Lino, esse cara é o exemplo de negro alienado, fala do que não sabe, do tipo do povo que fala que o Paulo Freire fala. É um motivo do ensino fundamental ser ruim. Tô ligado. Cheguei a dançar break no circo lá, quando eu morava em Guarulhos, antes dos 10 anos de idade, né, que o break surgiu aquela novela da Globo, Partido Alto. Esse samba, amor, já desfilei na passarela. Que tinha uma abertura que era uma abertura de break, né, os caras dançando break, tá? Aquilo foi uma febre nos anos 80. Vários filmes de break surgiram, como aquele Beat Street, na onda do break, o outro Break Dance surgiu, então... O Beat Street chegou a lançar um filme, cara. Não é só sobre um álbum, não, cara. Várias coisas aconteceram e eu estava inserido nisso. Então eu fui cativado por isso desde o começo. Então eu vi o movimento hip hop surgir. Eu nunca fui rapper, eu nunca fui DJ, eu fiz curso de DJ e tudo. Então eu sempre fui muito envolvido com a cultura hip hop. Apesar de nunca ter sido um protagonista disso, de nunca ter sido alguém envolvido diretamente com o movimento. Eu sempre fui envolvido, apesar de não ser diretamente envolvido.
pessoas do movimento. O movimento sempre fez parte da minha vida. Então eu me lembro, assim, quando eu mesmo comecei a ir aos bailes, né? Os bailes da Chic Show aqui em São Paulo. Olha o Nelson Triunfo aí. Olha o Nelson Triunfo aí. Esse daí que cabeludo tá dançando aí, ó, é o Nelson Triunfo. Vamos ver se ele vai falar do Nelson Triunfo. Nos anos 90, no início dos anos 90, a Chic Show retomou os seus bailes em algumas danceterias, como a gente dizia, aqui em São Paulo. Tinha o famosíssimo Clube da Cidade, tinha o Projeto Radial, mas eu ia muito, e ia muito mesmo, na Sunset Club, que era em Santana, na zona norte de São Paulo. A Sunset, que anteriormente tinha sido um baile... Ele vai falar que era só diversão. Se for desse jeito aí, eu sou do Slipknot. É desse jeito que esses caras falam, Kurt. Porque isso aqui é pseudociência também. De house music, né? Então eu ia lá pra curtir house music na época. E anteriormente ainda tinha sido o California, que eu também frequentei ainda adolescente, que era a época do pós-punk, né? E punk rock e tal. Então eu curti muito isso aí, né? Essas 3 fases daquele estabelecimento ali, que se chamou California e Sunset, e teve 3 fases musicais diferentes, das quais eu participei. Então eu me lembro, assim, como se fosse hoje, a primeira vez que tocou Pânico na Zona Sul dentro do baile da Chic Show. 1990, o baile praticamente parou, todo mundo 80. assustado com aquela contundência do o Live Racionais Pix não tá MCs. funcionando? Como assim o Live Pix não tá funcionando? Aqui, ó, tá aqui, ó. Tenta aqui o coisa aqui, ó. Aí, ó. Tenta esse aí. Alavanco na gente. Então eu sempre fui mergulhado nisso. Eu tinha por quê? Porque sumiu, né? Vários sumiram. Eu tinha muitos LPs e muitos sumiram. Dentre eles os LPs do Racionais, desde o primeiro, né? Os primeiros LPs, o Holocausto Urbano, o Escolha o Seu Caminho, o Raio X do Brasil, que são pra mim 3 discos extraordinários do Racionais. Então eu tinha tudo isso em LP. Depois eu comprei o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, eu já comprei em CD. Então assim, eu acompanhei tudo. Parece que não entendeu nada do que o Mano Brown tá cantando, né? Isso, eu tinha CD de um monte de grupo, tinha LP, como ainda tenho LP do Sistema Negro, LP do DMN, eu tinha muita coisa. Então eu sempre... Cadê o Facção Central nessa brincadeira aí? fui muito envolvido com o hip hop. E eu sempre fui muito envolvido também com esse lado político e contestatório do hip hop. Então eu cheguei também a fazer as minhas leituras de juventude impulsionado, né, e pelo hip hop, né, e orientado pelo hip hop. Então eu lembro quando eu li, por exemplo, a autobiografia do Malcolm X, né, lá nos anos 90, eu li esse livro, fiquei absolutamente revoltado com tudo que eu li ali, né, e com aquilo que aconteceu com ele e com tudo que ele falava, né, a respeito do racismo, tudo. Eu mesmo respondia ao racismo que sofria muitas vezes, às vezes, muitas vezes que a polícia me parou, e eu ficava bravo, e ficava irritado. Então eu vivi tudo isso, gente, tudo isso. Mas eu nunca fui uma pessoa de esquerda. Nunca. Dizer o quê, né? Então eu nunca me vi obrigado a ser de esquerda porque eu ouvia rap, porque eu tava ali curtindo e absorvendo a cultura hip hop. Nunca, né? Nunca isso me foi dito nas letras, sobretudo de modo direto. Indiretamente, alguns rappers tinham mais... né? Nunca foi direto nas letras. Vou parafrasear uma música do Ed Rock. A polícia é racista mais do que ninguém. Se não pega você, te manda pra Febem. Não é direto? Isso? Opa! Kurtz Game mandou R$5. Se for desse jeito aí, eu posso falar que faço parte do Slipknot indiretamente. Faz mesmo, Kurtz. Digamos assim, eram mais orientados ideologicamente, eu diria. Você pega um rapper extraordinário como o GOG. O GOG sempre foi um sujeito de esquerda e que ele fazia questão de falar contra o capitalismo nas letras dele, né? Tem letras do Racionais, inclusive dessa primeira fase, em que eles falam, né, mal do capitalismo, tudo. Então, tudo isso estava ali, né? Mas ninguém se via obrigado a seguir essa tendência. Caralho. Nunca prestou atenção nas letras. Nunca. Meu irmão, tu não tá prestando, tá ouvindo batida. Tu não tá prestando atenção na filosofia da parada, pô. Mesmo porque não era assim que o rap se apresentava. Como? Obviamente que o rap sempre se apresentou, ou
quase sempre, de maneira política, mais direta ou indiretamente, né? O rap é uma cultura multifacetada, o hip hop é uma cultura multifacetada. Então Claro você que vai é, pô. encontrar grupos de rap que são mais politizados, sei lá, como o Sim. Public Enemy, né? Ou um rap de muita crítica social, Salve, Mexia! como o NWA, né? De onde saiu o Dr. Caralho, ele tá falando coisa básica, meu irmão! Dre, de onde saiu MC Ren, de onde saiu o DDOC, de onde saiu o Ice Cube. Então você vai encontrar, de onde saiu o Eazy-E, né, que já morreu. Então você vai encontrar grupos com crítica social muito poderosa, muito politizados, mas você também vai encontrar grupos que estão ali só tirando onda, fazendo música para diversão, como Fat Boys, como Digital Underground, de onde saiu o Tupac Shakur. Então você vai encontrar grupos e vai encontrar contexto. Aí vamos lá. O contexto social que o hip hop foi criado, ele foi criado através de um conceito que é a escassez. Como assim a escassez? O hip hop surge por causa da escassez de luz, gerou o movimento social. O movimento social está priorizando acabar com essa escassez para todo mundo. Então, obviamente, vai ter um ou outro que vai usar o hip hop como alavanca para si próprio. Porém, a rua chama essa pessoa de não real. Quando você sabe quem é real, você exclui o outro que não é. É você ver o bonito Paulo Cruz, é você ver o Mano Brown cantando, Mano Brown, perdão, é o Ed Rock cantando Negro Drama e o MC Biel cantando Negro Drama pra Capricho. Capricho. Vocês estão entendendo? É Kanye West aparecendo, é Drake contra Kendrick Lamar. É isso que você não está entendendo. Enquanto tem uma galera puxando a cultura para o outro lado, tem uma galera puxando para o outro lado. É uma tensão o tempo todo. É narrativa, meu irmão. A gente está aqui para guerrear. E eu não vou permitir você falar essas besteiras que você está falando. Esse primeiro rap a fazer sucesso, que foi o Rapper's Delight, do Sugar Hill Gang, que sofreu muita crítica na época, inclusive das pessoas ligadas ao movimento hip hop. A música do Sugar Hill Gang não era uma música de protesto. O rap de protesto vai surgir... Caralho, pra tu ter noção, né, cara? Ele não tá falando de uma parada... Deixa eu ver onde que ele vai falar. Sei lá, depois, 5 anos, sei lá, depois, que o movimento hip hop já existia. Porque ele nasce, obviamente, de um... Aí tu vê como é que ele não conhece mesmo, né? Você já viu falar num MC chamado Knowledge Real Supreme On? Ou KRS-One? Essa é som da Police. Essa é som da Beast. Como que você vem falar pra mim... Isso eu tô falando dos anos 80. Como é que você vem falar pra mim que 5 anos depois dessa... não fode, porra. Contexto, sobretudo, do apaziguamento das gangues lá no Bronx. As gangues que viviam ali se matando. E, de repente, depois de terem assassinado um pacificador entre as gangues, aí eles resolvem sentar, conversar e tal. E aí essa disputa passa para os bailes, para as picapes, né? Aí surge o África Bambata, aí surge o Kool Herc, o Grandmaster Flash, que vai criar o seu grupo. Tudo errado, cara. Nossa, tá tudo errado, meu irmão. Tá contando a história do hip hop toda errada. Toda errada. Esses DJs, eles já se organizavam, o DJ Kool Herc e o DJ Gram... Salve, Carol! Tudo bem? Seja bem-vinda de volta, querida. Nossa, parei de ler esse texto do ChatGPT da história do hip hop. Cara, tá errado, meu irmão. Esses DJs surgem, principalmente o Kool Herc, tá? Por causa do apagão em 78 nos Estados Unidos. Gente, tem vídeo de apagão, mano. Tem vídeo do apagão. É isso aqui, ó. É isso aqui que aconteceu, ó. Just after 9:30 p.m. Ó, Paulo Cruz, ó, Paulo Cruz. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Por conta desse apagão, olha o grafite já existia. O grafite já existia. Por conta desse apagão que surge o movimento. Thousands of passengers on graffiti-scarred trains became stuck, often in tunnels. There was absolutely no panic, and you'd never know that there was any kind of emergency.
At first, in much of the city, there was a spirit of calm Pagaram resilience, tudo. civilians directing traffic. Surgery moved outside at Brooklyn Jewish Hospital to utilize car batteries as backup power. With her own power generation, Esse apagão mudou a história de Nova York. Porra, e o cara vem meter um bagulho desse. E por conta desse papo. Meu irmão, pelo amor de Deus, brother. Vai estudar um pouquinho de história, vai. Não fode, pô. Depois, né, Pô, o fico Grandmaster logo puto. Flash e The Furious 5, né? Nossa. E que vai lançar Nossa. O Furious 5 ele só acontece por causa de uma festa que o Kool Herc organizou junto com um MC que é considerado o primeiro MC chamado Cock La Rock. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. O Furious 5 ele aparece depois da festa. aquele que é considerado por muitos o primeiro rap de protesto, né, que é o The Message, né? Push me, cause I lose my head. Não me It's a impressiona, jungle né? sometimes. Eu tô no limite. Então, essa letra é uma letra de protesto. E é considerada por muitos, talvez não seja, mas é considerada por muitos a primeira letra com contundência. E ela saiu em 1900. A gente vive numa selva, às vezes, lutando para sobreviver por um espaço de comida contra uma polícia assassina. Mas não é uma música de protesto, não. Não é não. Não é não. Sou eu que tenho a música de protesto. Porra. 1982. Então, o rap surge no final dos anos 70, 79, por aí. Então, em 82, o Grandmaster Flash lança The Message. Mas, assim, a cultura sempre foi multifacetada, né? No Brasil, ela ganhou essa conotação mais à esquerda, porque, obviamente, os... Para. África Bambata fala que todos os negros têm que se organizar junto com os punks para tomar o sistema de poder. E ainda prega que o quinto elemento é a sabedoria. Aí quando vem pro Brasil a cultura, ela que toma um lado de esquerda. É isso? É isso? É isso? É isso? grupos de rap, eles foram Para a tutelados capacidade- lá no início. Para a capacidade interpretativa dele tem que ser explícito, senão é o que dizem o que é. Porra, meu irmão. Por movimentos políticos de esquerda. Meu Então Deus. houve aqui no Brasil essa tutela. Tá? O pai do Tupac Shakur, a mãe do Tupac Shakur eram panteras negras. Então, sei lá, o Racionais sempre fala, o Brown falava sobre isso, fala sobre isso, né, que eles tinham lá encontros recorrentes no Guelé 10, no Instituto da Mulher Negra, lá da Sueli Carneiro. E a Sueli Carneiro é uma pessoa bastante de esquerda, tem aquela frase dela famosa de entre direita e esquerda continua sendo preta, mas ela fala que não, que assim, ela sempre teve um posicionamento político específico. Ela fala isso, por exemplo, na entrevista que ela deu para o Mano Brown, no podcast dele, que acho que foi extinto, né, o Mano a Mano. Então, se você ouve lá essa entrevista, e eu depois, inclusive, escrevi um artigo longo sobre isso, ela fala isso lá. Ela é uma pessoa bem de esquerda, ela tem uma posição política bem definida, ela é de esquerda. O Guelé 10 era de esquerda, é um movimento político feminista de esquerda. E também o Milton Salles, não podemos esquecer, né, o Milton Salles que foi o mentor do Racionais MCs, o organizador político do Racionais, toda aquela postura do Racionais do início, não dá uma entrevista. Note, ele tá falando da única e exclusivamente daquilo que foi gravado e vendido pela indústria fonográfica. O hip hop de verdade sempre aconteceu e acontece nas ruas. Nas ruas acontecia a crítica. Exatamente, cara. Esse cara tá falando só do mainstream. Não fazemos isso, não fazemos aquilo, foi o Milton Salles que, né, articulou. O Milton Salles é do PT, né? Então é óbvio que vários grupos tiveram essa orientação por conta da proximidade que esses grupos tinham com movimentos políticos de esquerda aqui em São Paulo, sobretudo, né? E também em outros lugares, como eu falei do GOG, que é de Brasília. Mas eu, como alguém que ouvi hip hop a vida toda, nunca me obriguei a ser de esquerda. Tu vê que a fala dele é uma fala errada, né? Eu que ouvi hip hop. Então tu ouviu errado, meu irmão. E o PT, hein? Ai, ai, ai. Cara, o que diria ele ao ouvir Nas com New York State of Mind? Hein? O que tu vai falar? Vai falar o quê? Que Nas é de direita?
esquerda, nunca fui obrigado, nunca fui pressionado a ser de esquerda por conta do hip hop que eu ouvia. Não porque eu não estivesse entendendo nada. Porque eu sempre tive uma postura contundente, eu sempre lutei contra o racismo, eu sempre falei a favor das pessoas negras e tal. Sempre. Minha vida inteira, porque eu venho de uma família de pessoas pretas. Meus irmãos são pretos e são... O meu irmão que vem antes de mim, ele é 10 anos mais velho do que eu. Então eu peguei já irmãos bem mais velhos do que eu, com muita consciência racial, do seu lugar no mundo e tudo. Então eu nunca fui uma pessoa alienada. E eu sempre fui a par da crítica social e da contundência do rap. Sempre. Mas eu nunca me obriguei a ser uma pessoa de esquerda. Nunca vi assim, não, tenho que ser. Não, porque faz todo sentido pra mim. Não, não aconteceu. Não aconteceu. Eu fui ler Marx, o Manifesto Comunista, eu já era adulto, já era velho, né? Quando eu fui... vou ler isso aqui. Aí eu fui ler. Mas eu li o Rota 66, por exemplo, do Caco Barcelos. Eu já tinha minhas questões com a polícia. Fiquei com mais raiva ainda na época que eu li esse livro. Então, assim, isso aconteceu, mas não, e eu acho que aconteceu com muita gente, de você simplesmente não se filiar partidariamente a nenhuma ideologia, digamos assim. Agora, não é porque eu não me filiei que o rap não é de esquerda, não é porque muitas pessoas não se ligaram a isso, que o rap então não é. O argumento não é esse, né? Então, o argumento assim é fraco. Dizer, porque eu não quero ser de esquerda e não fui, o rap não é. Né? Não, mas não é isso que eu tô querendo dizer. Então diz logo, porra! Caralho, tu tá enrolando pra caralho pra dizer um bagulho. Diz logo, não seja prolixo. O que eu tô querendo dizer é que, segundo a própria história do hip hop, o hip hop nunca foi circunscrito a um posicionamento ideológico específico. Meu Deus. Isso é real. Né? Assim, você vai ter, claro, como eu falei, grupos de rap que são posicionados à esquerda. Tem rap revolucionário, tem lá. Claro que tem, porra, como tem tudo. Caralho, é isso que você não entendeu. Tu leu Marx e não entendeu porra nenhuma. Porra, entende materialidade, meu irmão. Entende a materialidade, meu amigo. Assim como tem branco racista, vai ter branco que não é racista. Assim como tem preto racista, vai ter preto que não é racista. Porra, é difícil entender isso. Se chama contradição, caralho. Eu fico puto. Sei lá, o Eduardo aqui em São Paulo, porra, né? Que era do Facção Central. Facção Central, né? Ele é brabo. O Eduardo é um cara, ele se julga comunista. Agora, porque o Dom Eduardo é L. comunista, o hip hop é comunista? Não. Né? O hip hop é americano. O hip hop nasce nos Estados Unidos. O hip hop é fruto da cultura americana. Norte-americano. O hip hop não é africano. O hip hop não é uma cultura de matriz africana. Ela é uma cultura tipicamente americana, né? Antes que alguém venha me corrigir, não é estadunidense, não, é americano mesmo, tá? Estadunidense é fetiche, tá? É uma cultura americana. E assim, os Estados Unidos é o berço do capitalismo contemporâneo. O hip hop sempre foi envolvido em ostentação. Mais um momento que não conhece. Mais uma prova que não conhece. Mais uma prova que não conhece. É estadunidense sim. Se eles não tiverem a capacidade de nomear o próprio país, a gente está nomeando pela burrice deles. Você é o quê, meu filho? Deixa ele. Ele fala e não fala nada. Cara, mais uma prova. Vamos lá. O hip hop, quando ele nasce nos anos 80, ele nasce sim como forma de protesto. Nos anos 90, cheguei aqui passando mal, já estou de boa. Cara, é só você ver que nos anos 80, quando ele começa a virar a Dig Era, você pode colocar no Google aí, Dig Era, tá ligado? Dig Era é a era da ostentação. Isso já é nos anos 90, já quase 10 anos depois. Nos anos 2000, ela se consolida. Inclusive, torna o primeiro bilionário do hip hop, que é o Jay-Z e o Puff Daddy. Mas olha o que esses caras estão envolvidos. Rappers, mesmo os rappers lá do começo, né? Pega os rappers do gangsta rap, né? Ostentando seus carros, aqueles carros todos, né? Com aquelas molas, eu esqueci como é. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Caralho, pra tu ter noção como é que o maluco é burro. Eu não gosto de chamar ninguém de burro, mas eu tenho que chamar você, Paulo Cruz, de burro. Você é especialista em nada, cara.
Caralho, brother. Como se ostentação não fosse político. Mas não é isso, mano. Isso aqui é uma cultura latina. Isso é uma cultura ticana. Pra tu ter noção, essa é a cultura da onde? De Los Angeles. Vê se essa cultura tem em Nova York. Não tem. Pra tu ter noção como é que é. Porra, meu irmão, eu queria ser raso que nem você. Queria um pires que nem você é. Como é que chama? Aqueles carros tunados todos lá. Porra! E aqueles colares de ouro. Deus né? do céu. Gigantescos, toda aquela estética de ostentação do hip hop. Ué, como é que uma estética como essa pode ser anticapitalista? Vou soltar uma frase do respeita o EPN, especialista em porra nenhuma, são assumidos e não entendi. Porra, esse cara tá precisando ler... Mano, nossa senhora, mano. Nossa senhora, brother. Porra, Paulo Cruz. Porra, Paulo Cruz. A Carla Zambelli, que foi caçada, falou que você não sabe nada. E olha que eu tô quase concordando com ela. Porra. É óbvio que ela não é. É óbvio que não. É óbvio que está circunscrita na ideia do hip hop desse período, a ideia de que, não, você tem que ter poder também. Então, é um movimento de exaltação do negro, é um movimento de autoafirmação, de crítica social, mas ele não é necessariamente anticapitalista. Não é porque o rapper fulano, cicrano, beltrano... De onde saiu esse cara? Ah, ele já foi no Flow falar com o Monark, tá ligado? Já foi no Flow falar no Monark, cara. Falar essas besteiras lá no Flow. Caralho, brother. Vamos lá. Vou usar uma frase do Kaiowá, o Gigante da Norte. MC novo. A gente ostenta o que era pra ser normal. Já vi ele no Redcast também. Vou repetir a frase. A gente ostenta o que era pra ser normal. Eu gosto de usar uma frase que é o seguinte. Ô Lino, fala Igor, fala manager. Eu gosto de usar uma frase que é o seguinte. Nós somos a cultura de festa. E eu vou abrir essa festa para outro entrar. E se tiver que ostentar, nós vai ostentar. Porque a gente não tem nada. Diz muito sobre adquirir o conhecimento com bicicleta. Ô? São comunistas de esquerda e tal, que você pode falar, você aí que quer ser guardião do hip hop, dizer que o hip hop é comunista, é de esquerda. Não é. Você vai me desculpar, mas não é. Tá bom. Não é. Porque não E pra você ele é de direita, entendi. nasceu assim. Ah, nasceu com o grupo X ao África Bambata, era ligado ao The Spades, o The Spades era ligado aos Panteras Negras. Olha como é que ele sabe. Olha como é que ele sabe. Olha como ele sabe. Tá vendo? Vocês estão vendo como ele sabe? Vocês estão vendo como ele sabe? Tu é covarde, Paulo Cruz. Tu é covarde, Paulo Cruz. Agora tu me deixou puto. Tu é covarde, isso é que tu é. Tá? Isso é o que tu é. Ah, tá bom. Mas o África Bambata não é o único grupo de rap, não é o único DJ que surgiu, não. E por conta disso você tá me dizendo na cara dura que é de direita. Porra, por causa de uma ostentação de um cordão, de um carro que não faz parte da cultura norte-americana, que faz parte da cultura caribenha. Porra! Outros grupos, outros rappers surgiram e não se filiaram a ideologias Meu específicas. Deus do céu. Você vai ter muitos rappers que são, sei lá, panafricanistas, são ligados ao Marcus Garvey, e o Marcus Garvey, ele era anticomunista, inclusive. Então, quer dizer, como é que Cita você pode dois, dizer dois. que o hip hop é de esquerda porque você quer? Cita dois. Me cita dois. Dois grupos ligados ao Mark Garvey que fizeram sucesso nos anos 2000 e nos anos 90. Me cita dois. Porque você é um cara de esquerda, é comuna, e não, tem que ser... Não é, desculpa, não é. As pessoas não são obrigadas. Eu não tô dizendo também que ele é de direita, tá? É isso aí. Não é o que parece. Não, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que o rap é de direita. Eu tô assegurando que o hip hop é um movimento, uma cultura que é uma cultura politizada, certo? Então sempre foi politizada, mesmo que indiretamente ela é politizada. Nasceu politizada. Ela é
essencialmente progressista no sentido de, né, dentro da sua crítica social está embutida a luta contra as desigualdades, a luta contra a injustiça, a defesa daqueles que são menos favorecidos. Então, claro que é progressista nesse sentido. Agora, veja. Aqui, Paulo. Termina a sua fala aqui. Termina a sua fala aqui, Paulo. Lino, quem é esse cara? Paulo Cruz. Eu acho que ele é professor. Cara, termina a sua fala aqui. Mas não, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Ele vai falar o agora. E aí vamos ver o agora. O movimento abolicionista brasileiro, que é um movimento que também era contra, né, a escravidão, que era contra a desigualdade, que era em favor dos mais necessitados daquela sociedade, que eram as pessoas escravizadas, os escravos e tudo, não era um movimento de esquerda. André Rebouças era um liberal, Luiz Gama era um liberal, Joaquim Nabuco era um liberal. Ah, você tinha pessoas que eram mais à esquerda dentro do abolicionismo? Sim. Me mata de uma vez! Puta que pariu, brother. Ferreira de Menezes, por exemplo. Mas ele não era. O movimento abolicionista brasileiro foi um movimento liberal. Não era de esquerda. Eles eram... Eu vou passar mal. Meu amigo! Chega, não tô aguentando mais. Rapaziada, não vou terminar não. Paulo Cruz, não dá não, cara. Você é muito piroca, cara. Tu tá nível Paulo Cogos, cara. Que isso?